para ver até quem passa correndo. 2024 não teve nenhum dia em que eu lembrasse essa minha velha prática do vídeo que imita aquela ordem que Deus deu a Abacuque de escrever alguma coisa que até quem passasse correndo pudesse ver. A internet vai ajudar. E eu queria falar hoje sobre oração. Último dia do ano, eu creio que oração é como se fosse o fôlego da vida cristã. E é a Bíblia que ensina a orar, né? Eu creio que a primeira oração que a gente faz é aquela que Paulo expressa em Romanos 10, quando ele diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Essa invocação para a salvação, a primeira, é a primeira oração. Depois a gente aprende que a gente pode dialogar com Deus. Por mais absurdo que possa parecer, mas na história do Éden, é Deus que procura. É Deus que tem anseio por ouvir o ser humano. Parece absurdo mesmo, né? O que Deus tem a ver, ou o que Deus espera de gente como a gente. Mas a Bíblia diz que ele tem muita expectativa, sim, porque ele nos fez a sua imagem e semelhança. E como a criação se afastou dele, como a Bíblia conta a história da queda, a história da escolha em fazer o inverso do que Deus deseja, Deus então sai ao nosso encalço. E ele estabelece o Filho como mediador. Nós pregamos sobre o Natal na nossa igreja, então nós falamos sobre a visão dos 4 evangelhos a respeito do Natal. Está até lá no blog da igreja a mensagem escrita. E a gente falou de João, Natal. Como é que é o Natal em João? João diz assim: olha, Deus gerou a si mesmo no ventre de Maria. Lucas escreve isso com mais detalhe, né? Mas João vai lá no verbo que diz que era Deus, estava com Deus e se fez carne, que é Jesus. Então há uma mediação. E Paulo diz aos Colossenses que Jesus nos apresenta diante de Deus santos, inculpáveis e irrepreensíveis, prontos para o diálogo. E a Bíblia fala do Espírito Santo, que revela ao nosso coração tudo aquilo que Deus quer que a gente saiba, né? Os mistérios não existem mais. Então Jesus diz, quando ele está perto da sua morte, consciente de que vai deixar os apóstolos, ele diz que o Espírito Santo vai ficar para glorificar o nome dele, para ensinar e para lembrar tudo aquilo que ele deixou falado, dito, ensinado, não é? Oração mexe com o nosso raciocínio, né? Com a nossa capacidade de crescer em termos de raciocínio. Nós somos seres racionais e está aqui o meu cachorro do meu lado, muito fiel. Há 2, 3 semanas eu sepultei um que morreu bem velhinho. Esses animais irracionais, eles têm muito mais apego a gente do que muita gente. Então nós somos pessoas que precisam toda hora, a todo momento, parece que do zero, aprender a amar, aprender a nos aceitarmos. Então a oração nos ajuda muito. A oração nos torna muito parecidos com Deus no seu entendimento, na sua razão. Aliás, Paulo diz que na igreja a gente aprende a amar e o amor excede todo entendimento. E quando a gente aprende, a gente é tomado da plenitude de Deus. Experimente orar. Se você ainda não crê, invoque o nome do Salvador no teu coração. Jesus te coloca perto, diante de Deus, santo, inculpável e irrepreensível. E o Espírito Santo, como Paulo diz aos Romanos, até ajuda se a gente não sabe orar como convém. E olha que orar como convém é uma coisa delicada, é uma coisa difícil, mas o Espírito nos ajuda. Põe a mão na tua consciência, cresça em termos racionais, busque a Deus em oração a cada dia de 2025, para ver até quem passa correndo.